Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Uma alegria grande poder estar aqui com vocês. Estamos aí em mais um dia. E hoje, de fato, nós vamos estar falando especificamente sobre uma nova série. A gente vai estar falando sobre dons, dons do Espírito. Muitas vezes a gente confunde dons com frutos e com a santidade, o caminho da santidade. O caminho da santidade que nós já falamos aqui é aquela escada de Pedro, né? Lá em 2 Pedro, quando você vai agregando a piedade, piedade, o amor, perseverança, domínio próprio. Então, ali tem um texto, a gente já falou sobre isso, está no meu canal, mas hoje a gente vai falar sobre dons espirituais. Depois que a gente falar sobre os dons espirituais, nós vamos falar sobre os frutos do Espírito. Os dons são aquilo que o Senhor nos dá para a gente executar, para a gente fazer alguma coisa. Os frutos têm a ver mais com a resposta do que a gente já está fazendo, né? É o resultado. Então, é um pouco diferente, mesmo sendo do Espírito. Uns são dons e outros são frutos. Hoje a gente vai falar sobre dons. Durante essa série a gente vai falar sobre dons. Basicamente, sobre dons do Espírito Santo, existem três grandes textos: Romanos, capítulo 12, Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12 e Efésios, capítulo 4. Nós vamos estar lendo aí, nesses dias, um pouco desses textos, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, pelo dia. Abra a nossa mente, o nosso coração, para a gente compreender os dons do Espírito. O que o Senhor tem para nós? Te pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje está em Romanos capítulo 12, tá bom? Eu vou ler para vocês e, na verdade, a gente vai ler e vai comentando. Está nos versos 3 aos versos 8, tá? Romanos 12, versos 3 a 8. Esse texto de Romanos 12, de 3 a 8, Romanos 12, de 3 a 8, eu já preguei, inclusive, em algumas das minhas igrejas, tá? Só que eu não falei sobre tudo, falei só de uma parte. E hoje, a parte que eu não falei nas igrejas e que estava estudando para falar, a gente acabou conhecendo mais uma parte. E eu quero comentar com os irmãos, tá bom? Que são os versos 4 e 5. A gente vai ler o verso 3, verso 4, verso 5. Normalmente nas igrejas eu preguei o verso 3, depois o verso 6 em diante. Mas o verso 4 e 5 mostra algumas coisas que a gente não percebe, mas quando a gente olha para a igreja hoje, é verdade. Com certeza é verdade, vocês vão saber o que é. Olha só. No verso 3 diz assim: que pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Essa palavra graça, a graça que foi nos dada, no original ela quer dizer o seguinte: é aquilo que dá alegria, dá prazer, deleite, amabilidade, ou seja, a pessoa que tem a graça de Deus, ela tem amabilidade. Isso é importante saber. O Senhor nos dá amabilidade, alegria, prazer, da bondade e misericórdia pelo qual Deus, exercendo a sua santa influência sobre as almas, voltas para Cristo, guardando, fortalecendo e fazer com que cresçam na fé cristã. Então, a graça do Senhor é profunda. A graça do Senhor nos mostra que o Senhor muda a nossa vida. Então, quando a gente fala muito, né, costume aí evangélico, estamos na graça, porque o Senhor usa a graça. É mesmo? Então, quem mata não mata mais, quem briga não briga mais, ou começa a diminuir, né? Não é de uma hora para outra. Muda. Quem é ladrão, faz falcatrua nos negócios, começa a não fazer mais, porque a graça é literalmente da bondade e misericórdia pela qual Deus, exercendo a sua santa influência, o Senhor exerce uma santa influência. Por isso que nós somos salvos pela graça. O Senhor muda a gente. A lei não salva.
Por que que a lei não salva? Porque a lei não exerce influência para isso. A lei só faz assim, ó, Moisés, você errou. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Aí eu preciso buscar força para eu poder executar aquela lei, para eu poder guardar aquela lei. É assim nas leis de trânsito. A gente sabe que a lei de Deus é muito mais sublime do que as leis de trânsito, mas em toda lei, lei de aluguel, né, de comércio, você tem que obedecer aquilo ali. Pronto, ponto. Não é isso que vai me salvar. Isso aqui não vai me levar para a destruição se eu obedecer. No entanto, nós somos salvos pela graça porque é a graça que transforma o coração. Aqui, no original. É a bondade e misericórdia pela qual Deus, exercendo a sua santa influência sobre as almas, voltas para Cristo. Ou seja, nos leva para Cristo, guardando, fortalecendo e fazendo com que cresçam na fé cristã. Então, eu estou na graça e você também. Então, nós temos que estar crescendo a cada dia. Isso é graça, que também significa aquilo que dá alegria, deleite, prazer, amabilidade. Então, estamos na graça, estamos alegres, estamos felizes, mesmo quando a gente passa por algumas lutas. Olha como é profunda a graça. Então, a graça nos foi dada, tá? Essa expressão dada é literalmente o Senhor nos dando de livre e espontânea vontade. Para quê? Olha só, para que a gente não pense de si mesmo além do que convém, então eu não tenho que pensar mais do que convém. O que que seria isso, pastor? Pensar mais do que convém é, não, eu realmente sou importante. Sem mim, nada podeis fazer. Isso só Jesus pode dizer. Mas a gente sabe que na igreja ou nas igrejas, em alguns lugares também, nem todos, existem pessoas que realmente têm dons assim bons, grandes, mas elas não podem achar que são melhores do que convém, ok? Tá aqui. E aí ele diz: antes pense com moderação. Essa palavra moderação é estar mentalmente saudável, ou seja, não está desequilibrado. E isso nós precisamos estar moderados. Sempre, quando você lê na Bíblia aí, moderados é estar mentalmente saudável, é exercer autocontrole, domínio próprio, moderação. Nós precisamos ser pessoas moderadas. E com o passar do tempo, um verdadeiro cristão vai ser moderado. Em alguns momentos ele pode ser nervoso e tal, mas ele vai aprendendo que aquilo ali é errado e ele vai melhorando, vai buscando, vai pedindo, Senhor, me ajuda, ok? Por que que a gente precisa usar de moderação? Segundo, olha só, a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Deus separou, no original seria Deus separou em partes e distribuiu a todos. Então Deus deu uma fé para mim, Deus deu uma fé para minha esposa, Deus deu uma fé para o meu filho, para você, para sua família, para os seus pais. Deus repartiu, separou em partes e entregou para cada um. E a fé, o que que é fé, queridos? Fé é confiança de que Deus existe e ele é o criador e o governador de todas as coisas. Então, se eu preciso, o que que isso significa, fé? Fé não é algo assim, não tem como mensurar a fé. Pegar um negocinho, um potinho, toma aqui, pastor, isso aqui é o seu. Moisés, isso aqui é o seu, sua fé. Porque fé é crer no Senhor como Criador e governador, mantenedor de todas as coisas. Ele mantém as coisas. Então, isso, quanto mais eu tenho relacionamento com Ele, mais eu terei confiança. Então, Deus dá a fé para todos, reparte a cada um. Aqui que eu falei, Deus repartiu a cada um, Deus reparte de maneira igual, só que a fé não fica igual para mim, nem para o meu filho, nem para minha esposa. Ele nos dá de maneira igual, mas ela não fica igual porque ela tem a ver com intimidade. Não é só se eu creio que o Senhor é o governador de todas as coisas e Ele é o criador de todas as coisas, eu tenho que ir a Ele, eu tenho que buscar Ele, eu tenho que amá-lo, eu tenho que obedecê-lo, eu tenho que
Senhor, me ajuda a fazer isso. Isso é fé. Note que fé está estritamente ligada com a graça. O Senhor está mudando a minha vida, o Senhor está agindo de misericórdia, e aí eu começo a exercer a minha fé. Note, o Senhor distribui de maneira igualitária, vamos dizer assim, a fé para cada um dos seus filhos. Só que a fé dada a mim, não sei se essa expressão estaria correta, mas a fé me entregue, que o Senhor me entregou e que entregou para você, não significa que vai ser a mesma fé, porque vai depender se você está andando com Deus como eu posso estar andando também. Então, a sua fé pode ser maior que a minha, ou a minha fé pode ser maior que a sua. Maior, não no sentido de tamanho, tá? Mas maior no sentido de intimidade. Quanto mais intimidade, mais ousadia na palavra de Deus, ok? Os homens do passado, eles não tinham uma fé maior que a nossa, em termos de quantidade, mas eles tinham firmeza e ousadia para avançar com o Senhor, porque eles tinham intimidade. Tudo bem? No verso 4 diz assim: assim como somos, perdão, porque assim como num só corpo temos muitos membros, no original, queridos, é muitíssimo, tá? Muitíssimo membros. Numerosos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Isso é verdade. E nós temos numerosos membros. Às vezes a gente acha que é só, né, olhos, braço, ouvido, nariz. Não, não, sabe? O seu corpo aí, suas células de defesa, sabe? Existem, seu corpo, existem numerosas funções, várias coisas. Quando dá errado, aí você fica doente, isso e aquilo. É isso que Paulo está querendo dizer também da igreja agora. Ele usa como igreja. Então, existem numerosos membros. No original, numerosos, muitos, muitos, muitos membros. E aí, mas nem todos têm a mesma função. E essa palavra foi que eu aprendi no dia de hoje para falar com os irmãos. Sabe o que significa numerosa função? Quando a gente olha assim, função, né? Quando a gente vê no nosso português, eu sou pastor, fulano é pastor, mas ele tem uma função diferente da minha. Eu sou pastor distrital, às vezes o outro é um pastor departamental, ou eu sou pastor do distrito de São Silvano, o outro é um pastor de uma outra igreja. Então, são funções diferentes e tal. A gente só pensa assim. Mas no original, essa função, sabe o que significa? Eu quero ler com vocês aqui. Vem, só para eu não errar aqui. Função vem do original modo de agir. Praxes. Praxes. Ó, praxes. É a praxe. Talvez daí venha a palavra praxe. Seria o modo de agir. Algo que precisa ser feito. Só que é no sentido aqui de executar e estar preocupado com. Então, o sentido de fazer, olha só o que, que o texto está querendo dizer. Temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Está me dizendo que os membros, por mais que existam em grande quantidade, numerosos, eles não têm a mesma praxe, o mesmo modo de agir, a mesma maneira de modo de agir e o mesmo algo que precisa ser feito. Ou seja, a Bíblia está me dizendo que mesmo que eu tenha o mesmo dom que você, ou que você tenha o mesmo dom que eu, nós não vamos executar da mesma maneira. Amém, queridos? E eu fiquei assim, mas não é verdade? Tem tantos pastores, mas cada pastor prega de um jeito, fala de um jeito. Tem cantores, cada cantor canta de um jeito.
Tem irmãos dentro da igreja, diretores de escola sabatina, diáconos. Cada um faz de um jeito. Todos nós, mesmo que a gente possa ter o mesmo dom, né? Dom de ministério, dom de profecia, um exemplo. Mesmo os profetas, né? Falei aí, dom de profecia, cada um era diferente. Elias era de um jeito, Eliseu já era de outro, apesar de serem incisivos, sabe? Firmes. Então a Bíblia está dizendo que temos numerosos membros e eles não têm a mesma função. Nesse ponto, a igreja de Cristo é tão grande, é tão grande, tão grande, que ninguém é igual a ninguém. Cada um vai executar de uma maneira diferente, conforme o seu modo de proceder. Por isso tem a ver com fé de cada um. Cada um vai agir daquele jeito. No caso de pastor, que é o que eu sou, você vê pastores muito mais focados em família, por exemplo, e você vê grandes mensagens que transformam vidas. Você vê outros pastores mais focados, por exemplo, no Apocalipse, nas coisas dos últimos eventos. E você vê outros, assim, que sabem falar. Todos os pastores sabem falar um pouquinho de cada um. Ele estuda pelo menos eu continuo estudando. Eu acredito que muitos continuam estudando para continuar crescendo. Mas você vê, cada um ensina de um jeito. Tem gente que sabe contar uma história no meio da mensagem. Tem gente que sabe fazer alguma coisa ao ser engraçado, mas não ser um palhaço. São personalidades que Deus usa. E o texto ainda continua dizendo o seguinte, o verso 5: assim também, conquanto somos muitos num só corpo, em Cristo, e membros uns dos outros. Essa palavra membros uns dos outros, no original, está dizendo que é membros reduplicados. O sentido original de reduplicado é um ao outro, reciprocadamente. Reciprocamente. Nossa, é até difícil falar aqui. É o sentido de reduplicado, recíproco, é o plural. Queridos, o texto está me dizendo que mesmo eu agindo de maneira diferente do outro que tem o mesmo dom que eu, e você agindo diferente do mesmo dom que eu, ou eu tendo o mesmo dom que você, somos numerosos, porque vamos executar de maneiras diferentes a mesma função, e ele ainda diz, porque somos em Cristo e somos membros reduplicados. Um ajudando o outro, um ajudando o outro. Nossa, a igreja precisa disso. A igreja precisa aprender muito, porque do jeito que está, não está reduplicado, não. Às vezes a gente vê alguém que tem um dom especial querendo se sobressair diante dos outros. Por isso, Paulo diz lá no início: não pense além do que convém. Seja moderado. Calma, Moisés. Calma. Não, pastor. Não, meu Deus, eu sou bom. Calma. Não é não. Você só é porque eu estou te dando as coisas. Não pense mais do que você é. Sabe, queridos, isso nós precisamos entender. A gente já está indo aí para a parte final, mas a gente precisa entender que somos recíprocos, reduplicados. Um prol do outro, um para o outro, um para o outro. O dom menor, um dom maior. Pode ter um grande pregador, uma grande igreja, grandes cantores, mas se a igreja não estiver limpa, ou seja, quem tem o dom da limpeza não estiver limpado, independente se você paga para alguém limpar ou se alguém limpou de vontade própria. Se a igreja não estiver limpa, ninguém vai ficar nela. Se estiver cheio de barata, rato, ninguém vai ficar. Ninguém pode ser o maior pregador da face da terra. Pode ser o maior cantor da face da terra. Não vai. Então, os dons precisam trabalhar junto. A igreja precisa disso. E eu termino lendo os últimos versos, porque os versos 6, 7 e 8 vai falar sobre os dons, especificamente. Só que esses dons, eu quero ler de maneira especial amanhã.
Vou explicar o que significa cada um. Então, hoje nós lemos o verso 3, o verso 4 e o verso 5. Três versos. Amanhã nós leremos o verso 6, o verso 7 e o verso 8. Percebe, queridos? O verso 6 diz: Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que foi nos dada. Lá no verso 3 diz: Porque pela graça que me foi dada, digo. Então, primeiro Paulo ele fala, segundo a graça que o Senhor deu a ele, deu de boa vontade. E aí ele começa a explicar: não pense mais do que convém, seja moderado. Deus repartiu a fé com cada um de nós. Nós somos um corpo muito grande, numeroso. Eu estou fazendo uma síntese. Somos um corpo numeroso, grande, e não executamos da mesma maneira os dons, mesmo nós tendo o mesmo dom. Pode ter o mesmo dom ou dom diferente, mas executamos de maneira diferente. Mesmo os que têm dons parecidos, né, o de pregar, o de cantar, fazem de maneira diferente. E aí ele diz no verso 5 que somos diferentes, agimos de maneira diferente, porque o Senhor nos faz recíprocos, um do outro, reduplicado. Então, o meu dom é reduplicado na minha esposa, que é reduplicado no meu filho, que assim vai, sabe? Não estou falando só de igualdade, mesmo na maneira de falar. Ah, que seja parecido, mesmo sendo bem parecido, ainda é diferente. E os versos seguintes, aí Paulo, ele primeiro começa dizendo que a graça foi dada a ele, para mostrar para todos que a graça foi nos dada. Por isso que ele diz no verso 6: Porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Aí ele começa a concluir essa ideia. E aí ele fala, né? Ministério, o que ensina, o que exorta, o que contribui, mas isso a gente vai ler amanhã de maneira especial. Eu quero terminar esse momento, eu vou fazer uma oração, e eu queria que você pudesse pedir ao Senhor, assim, Senhor, me ajuda a eu não pensar mais do que deveria pensar, a eu não imaginar que eu sou a pessoa que sem mim nada poder fazer. Também, Senhor, eu ajude a entender que os meus dons eu executo sempre de maneira diferente. Então, se eu colocar uma pessoa diferente no meu lugar, ela vai executar. Mesmo que ela tenha os mesmos dons que eu tenho, ela vai executar de maneira diferente. Então, não existe igualdade na igreja. E Deus usa isso, porque Deus quer reduplicar em cada um de nós, juntando, como se fosse um corpo realmente unido, forte e poderoso no Senhor. Quer você fazer parte deste corpo? Agora, sabendo desse texto, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Pai, nos abençoe, nos ajude, Senhor, a usarmos a reciprocidade, a usarmos os nossos dons para entendermos que somos mais fortes quando estamos unidos no Senhor. Os nossos dons que recebemos do Senhor não são nossos. O Senhor nos deu de boa vontade. E o Senhor nos ensina a executar de maneira bem diferente, cada um executando de maneira bem diferente, muitas vezes o mesmo dom. Por isso, Senhor, nos ajude a não acharmos que somos melhores, além do que convém. Nos ajude a termos consciência de que o Senhor nos dá os dons para executar esses dons, mas não nos deixe cair no orgulho. Prepare a nossa mente para o dia de hoje, prepare-nos para amanhã, Senhor, quando nós vamos ouvir alguns tipos específicos de dons. Te pedimos essas bênçãos. Nos abençoe neste dia por Jesus. Amém.